Bom, conforme prometido, agora a nossa aula, a 7ª aula, a gente vai falar das grandes plataformas, né, que estão na internet. Então eu coloquei aqui um título, né, que na verdade é uma pergunta nessa aula: fomos capturados pelas Big Techs? Então eu comecei a falar um pouco no início da aula anterior do potencial emancipador da internet, né? Então, se de um lado, né, claro que você tem discurso de ódio, aumento do extremismo, claro não deveria ser claro, né, mas temos essa, né, a ascensão da extrema-direita que utiliza, né, de forma muito eficiente a internet, também tem espaço para resistência, né, para a criação de espaços colaborativos, deliberativos, né? Então nós temos diversas experiências, né, de grupos minorizados que usam a internet como plataforma, né, como um lugar onde podem colocar suas questões, onde podem disputar espaço, disputar narrativas e perspectivas políticas, né? Mas existem muitos problemas, né? E nós vamos falar sobre eles, especialmente quando a gente está olhando para as plataformas digitais, né? Então, uma coisa que é muito importante, acho que vale uma ressalva aqui, até o professor Sérgio Amadeu, professor da UFABC, sempre fala isso, vocês vão ver alguns documentários em que ele trata disso, de que a internet, ela não pode ser considerada um sinônimo das plataformas, né? Então a gente costuma dizer, bom, vou dar um Google, eu vi no Facebook e eu fico navegando o dia todo na internet nesses espaços, né? Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube. Só que esses espaços são espaços de empresas privadas. A internet é muito mais do que isso, né? O professor Sérgio Amadeu fala então de os jardins murados da internet, né? Então, como se são espaços que estão restritos, que têm um controle sobre o uso, né? De como a gente utiliza aquele espaço. A internet tem outras potencialidades, né? A internet tem muitas outras potencialidades de criação, né? De plataformas colaborativas e etc. Então, vale muito a pena a gente fazer essa ressalva, né? Da gente não associar internet com essas plataformas privadas, né? Então, bom, mas o tema aqui, né, da nossa aula, fomos capturados pelas Big Techs. E o que seriam essas Big Techs, né? Esses monopólios digitais, né? Eu já citei alguns nomes aqui, existem outros, claro, no campo do trabalho, da mediação de trabalho, por exemplo, Uber e outros, mas a gente está falando de política, então vamos nos concentrar mais nessas plataformas, Facebook, YouTube, né, WhatsApp, Instagram e por aí vai, né, são as redes sociais. Bom, vamos tentar caracterizar um pouco esses monopólios digitais, né? Bom, uma das primeiras coisas, né, em relação a tudo, mas a política isso é bastante pernicioso, que é a captura da nossa atenção, né? Bom, quando a gente está na internet, a gente acaba vendo tanta coisa, e é tanto link que nos leva a isso, aquilo, e a gente acaba, né, perdendo um pouco até a medida, né, do tempo que eu já estou ali, né? E tem muita coisa, desde desinformação a informação, conteúdos de entretenimento, etc. Então, como é que eu faço para que ou esses monopólios digitais, eles fazem para que eu fique na plataforma, né? Então, eles têm uma determinada economia da atenção, ou seja, quando eu estou, por exemplo, no Facebook, eu não paguei para ele, certo? Eu não tenho lá uma mensalidade que eu pago para o Facebook. O meu pagamento, entre aspas, ao Facebook é o quanto de tempo que eu fico ali dentro e como que eu vou olhar as publicidades que são veiculadas ali, né? Então, o espaço em que eles monetizam é o espaço destinado à publicidade de empresas e etc, né? E aí, como que eles fazem para que eu continue naquela plataforma, né? Existem alguns mecanismos e muitos deles são opacos a nós, a gente não sabe como é que isso funciona. Então, existe a algoritmização, né, dos conteúdos, a algoritmização, né, do que eu posso ver ou não, do que é visível a mim ou não é visível a mim. Por que determinados conteúdos eles conseguem ter mais viralização do que outros? Uma das questões é sobre o algoritmo, né? Então, como o algoritmo, que quer dizer o que, basicamente, né? É uma fórmula matemática, como se fosse uma receita ali de bolo para dizer como que
a plataforma vai funcionar. Isso é completamente opaco a gente, né? Nós não sabemos como que eles impulsionam mais um conteúdo do que outro, por que determinados conteúdos aparecem mais do que outros, nós não sabemos, né? Mas essa economia da atenção, ela é o fundamento, né? Ela é o objetivo, fazer com que a gente fique lá dentro e que e os produtores do conteúdo vão fazer, né? Vão desenhar, vão escrever os conteúdos de uma maneira em que eu consiga a minha atenção, que eu possa ler aquilo, né? E aí a gente vai falar um pouco mais dessas estratégias na sequência. Bom, então tem isso, né? Os monopólios digitais, eles fazem a captura da nossa atenção para a gente ficar lá dentro e para a gente consumir os conteúdos. Além disso, e para que isso, não é só além disso, para que isso funcione, eles fazem coleta e tratamento de dados pessoais, né? Então, para que essa captura da atenção ela aconteça, eles precisam me conhecer, né? Saber o que eu gosto mais, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Para acabar colocando ali conteúdos para que eu fique naquele ambiente, né? Isso, como eu disse na aula anterior, já foi usado para campanhas eleitorais, né, para construção de perfis e direcionamento de mensagens políticas. Mas isso não acontece só na questão política, né? Acontece na questão do mercado, né? Então, quantos de vocês não começou a pesquisar alguma coisa ou falou sobre um determinado produto e de repente começam a receber, né? Então, isso funciona para publicidade e para propaganda política, né? Só que vejam, a gente não sabe como que isso funcionou, quais foram os dados que eles utilizaram e, aliás, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não é possível a utilização de dados pessoais para fins que não foram autorizados, né? Então isso é muito importante. Nós temos uma legislação que nos protege em relação a isso, né? De utilizar nossos dados para fins políticos, por exemplo, sem que a gente tenha dado anuência, que a gente tenha concordado em relação a isso, né? Então, bom, os monopólios, eles funcionam dessa maneira, né? Esses monopólios digitais. Captura da atenção, coleta e tratamento dos nossos dados pessoais. Bom, nesse sentido, né, então a gente está falando de monopólios digitais, por quê? Porque são poucas empresas que detêm ali, né, a massa de internautas, né, de pessoas que estão conectadas na internet, estão em poucas empresas, né? Então, não existem tantas opções. Se eu vou para uma outra plataforma digital, se os meus amigos não estão lá, né, isso acaba perdendo um pouco a importância, ou perdendo o objetivo, né? Então, por isso que são caracterizados como monopólios digitais, né? Então, a gente está falando de grandes empresas de tecnologia que tem como negócio ou como, né, objetivo a utilização dos nossos dados e a transformação dos nossos dados em commodities, em produtos para serem vendidos. Para serem vendidos para quem? Né? Para propaganda política, para empresas. Então nós estamos falando de um termo, né, e aí é um conceito chamado capitalismo de plataforma, né? Então a circulação de valor e a produção de valor, ela está muito concentrada nessas plataformas. Claro que existem, né, o mercado financeiro, né, e outros espaços aí de produção e circulação de valor, mas essas plataformas hoje, não à toa, são empresas, né, que estão ali no ápice, né, de valor, porque justamente conseguem fazer isso, né, a utilização dos nossos dados. Então eles estão, né, nos sugando, digamos assim, para a produção de riqueza, para a produção de lucro. E nós estamos fazendo esse trabalho, né, de forma não monetizada. Então nós não ganhamos dinheiro para isso. Quando nós vamos, por exemplo, vou dar um exemplo bem né, ordinário, bem do nosso cotidiano, mas apenas para elucidar. Então quando a gente vai num restaurante ou, enfim, numa empresa e a gente faz check-in, né, e coloca lá no Instagram, estou nessa empresa, estou fazendo propaganda de graça para aquela pessoa, né? Então vejam, isso é uma maneira, né, que eles encontraram de nos deixar visíveis, né? Então eu coloco uma foto, tal, meus amigos vão lá comentar, mas ao mesmo tempo, né, eu tô produzindo riqueza para esses monopólios digitais, né? Bom, então temos essa característica de produção, né, e circulação de valor, e a outra característica que eu já falei um pouco e vale agora ressaltar,
que é, né, é um capitalismo de plataforma aliado a um capitalismo de vigilância. Por quê? Porque há constante mineração e análise das nossas identidades e ações, muitas vezes sem o nosso consentimento, que são sintetizadas em dados, né? Então, o que a gente faz, o que a gente assistiu, como a gente se comportou ali nas redes, são sintetizadas em dados e usadas para prever e modular o nosso comportamento futuro. Então, o que eu desejaria comprar, né? Então, tentando, né, prever o que eu posso consumir, como é que eu posso induzir um determinado comportamento, como é que eu posso induzir um comportamento, enfim, de voto, no caso aqui que nós estamos falando, né, o nosso curso, né? Então, essas duas características, né, das Big Techs, elas são extremamente relevantes para a gente pensar, né? Bom, nesse sentido, o objetivo é a modulação de opinião e modulação de comportamento, que acaba infringindo ou violando garantias individuais, como informação ampla e privacidade. Bom, quando a gente fala em informação ampla, a gente estava falando diretamente de democracia, né? Porque o que é democracia? Voltando lá nas primeiras aulas, né? A democracia tem a ver com a distribuição de poder e a forma como a gente se organiza coletivamente, né? Para lidar ou dar conta das diferenças que nós temos, né? E aí a gente pensa em mediações possíveis sem que isso caia na violência. Bom, para que a gente vote em alguma pessoa, a gente tem que ter acesso, pelo menos, né, ou nos ser fornecido informação ampla sobre como que funciona uma eleição, os mecanismos eleitorais, quem são os candidatos. Se isso nos é restringido, né, se eu só vou ter um pedacinho daquilo de forma intencional para tentar realmente modular, transformar os meus valores, os meus comportamentos, bom, a gente já está falando aqui de uma violação, né, de um valor democrático, né? Então, quando a gente pensa em como as democracias vêm, né, sofrendo um, né, ataque, uma erosão, também tem a ver com isso, né, de como que há uma restrição do espaço público, embora não absolutamente, não completamente, mas uma restrição desse espaço público e, né, isso pode ter consequências bastante ruins. Bom, então a gente tem isso e um contexto também de baixíssima regulação dessas plataformas, né, com uma governança multissetorial, ou seja, muitas das vezes os donos, né, os grandes CEOs aí, desses monopólios digitais dizem, mas eu não produzo conteúdo, né, eu apenas sou, né, uma forma ali do conteúdo circular, né, de compartilhamento desse conteúdo. Na verdade, o Facebook não produz o conteúdo como uma empresa midiática, né, mas como que esses conteúdos eles vão ser disponibilizados ou como que eles vão aparecer mais, se vão aparecer mais para uma pessoa ou para outra, se alguns conteúdos vão ser restringidos, se eu vou permitir a circulação de discurso de ódio, né? Isso tudo é passível sim, né, da gente contestar. Então é necessário uma regulação dessas plataformas. Quais são algumas das dificuldades, né? Uma delas é em relação a essas plataformas, elas não serem empresas nacionais, elas são transnacionais, né? Então, como que a gente pensa nisso, né? É necessário que os governos se fortaleçam e realmente demande um compromisso dessas plataformas, né? E se isso não houver, sendo passível aí de algum tipo de restrição. Então, essa regulação, ela é fundamental. E a regulação, ela não pode se dar apenas pelo Estado, mas pela sociedade civil também, né? Então, por isso que a gente está falando desse caráter multissetorial, da sociedade civil, então, de grupos organizados, movimentos sociais, a própria universidade, pensando numa forma de regular isso que não caia em censura, que não caia em violação também de direitos individuais, de privacidade, de livre expressão, né? Então, é um assunto complexo,
é um assunto que demanda aprofundamento, que a gente vem tentando pensar sobre isso, né? Existem alguns enfrentamentos já, inclusive na União Europeia, uma legislação que avança em regular não o conteúdo, mas, né, a arquitetura da rede, os algoritmos dessa rede, tornando eles mais abertos, né, e mais transparentes. Então essa é uma questão extremamente importante, né? Bom, então, nesse sentido, falei de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância e como eles transformam, né, os nossos dados em commodities, né, para serem vendidos para a publicidade e para propaganda política, visando, né, alguns objetivos. Nós estamos falando então de um tipo de modelo de negócios, né? Então as pessoas ganham dinheiro na internet. E não apenas, claro que muito mais as próprias empresas, né, as próprias plataformas, mas alguns influenciadores que ali estão também ganham dinheiro, né? Através do quê? Da monetização nas redes. Então, uma determinada pessoa, um influenciador digital que tem lá não sei quantos mil seguidores no seu canal no YouTube, que consegue um engajamento muito grande, ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Então essa é uma questão que nós precisamos olhar, né? Por quê? Porque a economia da atenção, e aí a gente volta naquele ponto, né? A economia da atenção, ela acaba estimulando ou favorecendo títulos caça-cliques ou títulos sensacionalistas, discurso de ódio, aqueles discursos que vão, né, chamar nossa atenção pelo simples motivo de acionar um afeto fundamental que é o medo. Então, né, bom, será que isso vai acontecer? Teorias conspiratórias. Então todos esses tipos de conteúdo estão muito na internet justamente por conta dessa economia da atenção, por tentar capturar a nossa atenção, fazer com que a gente leia aquele conteúdo, assista aquele conteúdo, compartilhe aquele conteúdo. E isso, né, é justamente o modelo de negócio, é justamente como se monetiza nas redes. Então essa é uma forma de regular. Bom, como que você tem um algoritmo que vai estimular, né, esse tipo de estratégia discursiva, né, de sensacionalismo, de acionar medo, né, de conteúdos com baixo nível de confiança ou que são mentirosos, porque tem muitos desses conteúdos que são mentirosos, né? Então essa é uma questão importantíssima. A outra questão, né, em relação a ser um modelo de negócio é como funciona a publicidade programática e como ela também vai estimular esse tipo de estratégia discursiva. O que vem a ser essa publicidade programática, né? Então as empresas elas vão fazer propaganda nos canais ou nas páginas, nos perfis que tem mais audiência, né? Como funcionava no passado nos meios de comunicação de massa. Mas como que se forma essa audiência, né? Então, com base em quê? Se for com base em discurso de ódio, em discurso extremista, racista, misógino, bom, então essas empresas que têm essa publicidade nesses canais, elas estão, de fato, pagando, né, ou, né, financiando, melhor dizendo, esses tipos de conteúdo. Então, essa é uma outra forma de regulação, ou seja, deixar mais claro como é que essa publicidade funciona e não tomar como né, indicador apenas a audiência pura e simples, mas qualificar essa audiência, né? E aí a gente começa a cortar ou a impedir mais o fluxo, né, desses discursos extremistas, né, de desinformação, a partir do momento que a gente impede o fluxo financeiro. Por quê? Porque se ganha dinheiro com isso. Isso é muito importante, é um modelo realmente de negócios, né? Bom, além disso, acho que cabe ressaltar mais uma questão, mais duas questões, na verdade, para a gente finalizar essa aula. Uma que, se eu tenho, né, uma restrição de conteúdos, né, por conta de tudo isso que eu acabei de explicar, e isso vai levar a uma decisão de voto pouco, né, realmente densa, robusta,
A outra coisa que nós temos, não apenas no Brasil, né, em grande parte do mundo, mas no Brasil também, que é a exclusão digital, né? Então, se o debate público ele está acontecendo em canais, ou né, o que a gente vai discutir em uma outra aula, micro, né, espaços ou em micro audiências, em audiências fragmentadas, bom, primeiro que a gente não tem uma conversação coletiva e segundo que as pessoas que não estão incluídas na internet, elas não vão ter acesso a isso. E quando a gente fala de exclusão digital, não é só pessoas que não têm nenhum acesso à internet, mas aquelas pessoas que têm acesso restrito, ou seja, um pacote de dados que só me permite navegar nessas monopólios digitais, nessas grandes plataformas. Bom, eu estou impedindo a pessoa de ir em outros sites, fazer pesquisa, analisar melhor, se aprofundar naquele assunto. Isso acaba incidindo muito fortemente em desinformação, como a gente vai ver também. Então, bom, para essa aula, acho que vale a pena, né, a gente recuperar depois em outros conteúdos, documentários, esses conceitos, porque eles são muito importantes, né, são conceitos densos, complexos, que vale a pena, né, um aprofundamento. Então, espero que seja aqui uma abertura para esse debate, para esse entendimento. Até a próxima aula.